Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. 5, 4, 3, 2, 1. A vulnerabilidade social é um problema que atinge uma parcela significativa da população brasileira, aumentando a importância da cultura de doação no país. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, vamos falar sobre cultura de doação no Brasil. Segundo o mapa das organizações da sociedade civil, existem aproximadamente 800 mil organizações sem fins lucrativos no Brasil, que precisam de doações para atuar em diferentes causas. Para falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, nós convidamos João Paulo Vergueiro, diretor da organização Giving Tuesday, para a América Latina e para o Caribe. Seja bem-vindo, João Paulo. Oi, Franklin, prazer estar aqui com vocês. E também nós convidamos, para participar desse programa, Carol Farias. Ela é líder do Dia de Doar e é também responsável pela ferramenta que alimenta o monitor das doações. Seja bem-vinda, Carol Farias. Olá, Franklin, muito obrigada pelo convite. No Perspectiva dessa semana, também teremos a participação da nossa colunista, Andrea Wolfenbüttel, com a coluna Desafios do Terceiro Setor. E também contamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, e o nosso momento musical para dar uma descontraída e terminar o nosso programa em alto astral. Fique sintonizado na Rádio Brasil Atual para não perder nada do que nós vamos apresentar no dia de hoje. Giving Tuesday é um movimento global que atua durante todo o ano para inspirar a generosidade no mundo. Esse movimento conta com centros na América Latina, África, na Índia e também nos Estados Unidos. João Paulo, qual o objetivo do movimento Giving Today? A construção de uma sociedade cada vez mais generosa, né? A gente entende que a generosidade é um valor que transcende a sociedade, é um valor que faz parte do dia a dia das pessoas, e a gente quer construir esse ambiente em que, a partir da generosidade, a gente vai ter uma sociedade em que o mundo vai viver melhor, a gente não vai ter mais guerras, as pessoas vão se aceitar, vão se respeitar, vão colaborar umas com as outras. Então, na nossa missão está prevista o que a gente chamou de generosidade radical, ou seja, a generosidade na raiz da sociedade, a generosidade num ambiente, num espaço em que as pessoas são solidárias umas das outras como parte da cultura delas, como parte do hábito delas, como parte de ser quem elas são. Isso é fundamental, né? Essa cultura ser implantada em todas as sociedades, né? E o monitor de doações é a ferramenta de compartilhamento de dados sobre doação, atualizada diariamente com notícias publicadas no Brasil sobre esse tema, considerando doações feitas ou por fazer, seja por empresas ou pessoas físicas. Os dados coletados são públicos e ficam disponíveis para visualização de todos. Carol, qual o propósito do monitor das doações, né? Além desses que eu já falei? Franklin, eu acho que um dos principais propósitos do monitor é a gente conseguir ter um levantamento de dados sobre doação no Brasil. Porque a gente sabe que tem poucas pesquisas, inclusive acho que nesta conversa hoje passaremos pelas pessoas que idealizam algumas delas, isso é muito rico, né? Eu acho que quem está ouvindo aqui a gente, saber que o monitor foi idealizado pelo JP e que a outra pesquisa que a gente tem no Brasil tem uma grande parcela de participação da Andrea, acho que traz muita riqueza, né, para esse debate. E o foco do monitor é a gente conseguir traquear as notícias que são publicadas a serem feitas no Brasil. Então, todas aquelas que são contabilizadas, elas de alguma forma foram comprovadas pelo doador. E aí, nesse sentido, a gente incentiva também que as doações sejam publicadas, que elas sejam comunicadas, para que outros doadores também possam se inspirar e doar e também publicar, e assim a gente gerar essa onda de bondade. Perfeito. João Paulo, e como é que funciona a atuação da Giving Today? Hoje o Giving Tuesday surgiu em 2012, tá, Franklin? Surgiu nos Estados Unidos, a partir de uma iniciativa de uma ONG pequena, comunitária, lá em Nova York, que viu a possibilidade de incentivar ainda mais as doações. Os Estados Unidos, em 2012, passava por uma crise econômica, era uma situação em que as doações estavam enfrentando uma queda. Eles medem as doações lá há mais de 50 anos. A gente aqui é mais recente nesse processo, né? Então, eles sabiam que as doações estavam caindo e criaram uma campanha que se alinhava com uma data nos Estados Unidos, uma data comercial,
chamada Black Friday, né, que a gente agora até já celebra aqui no Brasil. Então tem Black Friday, Cyber Monday e Giving Tuesday. Surgiu como uma data, mas logo se espalhou para o mundo inteiro. No Brasil, a gente celebra já desde 2013 o Dia de Doar, que chama Dia de Doar, né? Em 2014, a gente passou a fazer parte do movimento internacional do Giving Tuesday, e hoje são cerca de 100 países no mundo inteiro que desenvolvem iniciativas no decorrer do ano para a promoção da generosidade e uma vez se juntam para uma grande celebração. Um dia no ano, a gente também faz uma grande festa de doação, uma grande festa de generosidade. Este ano é no dia 3 de dezembro. É um movimento horizontal, é um movimento espalhado. A pessoa, a instituição, a empresa, o rádio pode participar do jeito que quiser, promovendo a generosidade, seja ao decorrer do ano ou celebrando com a gente uma vez nessa data que é a mais importante. Perfeito. Acho que é importante uma questão que você colocou, né, que isso me faz relembrar até uns programas que nós já fizemos lá para trás a respeito disso, né? Nós temos a Black Friday, né, que é um evento essencialmente comercial, né, que faz com que as pessoas comprem, aproveitem as ofertas e tudo mais. E, claro, né, há uma onda de consumo e sobra muita coisa, né? Quer dizer, sobra assim, você está comprando coisas novas e tem outras que ainda estão em estado de uso, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar um pouco essa questão da conscientização da pessoa, às vezes, se desfazer de certos objetos que ela tem, para até possibilitar que outras pessoas que não tenham atinjam esse evento, né? Que você falou que tem a Black Friday, logo depois tem a Giving Tuesday, né? Que seria a terça-feira, digamos assim, né? Quer dizer, as pessoas compram na sexta, na terça elas doam, né? Então acho que é importante essa ideia ser sedimentada na cultura do brasileiro, que é uma coisa recente, né? Isso. Nos Estados Unidos ainda existe uma terceira data que a gente não comemora aqui, que é o Dia de Ação de Graças, né? Que é uma data cultural muito forte nos Estados Unidos, em que as famílias se unem. Então, eles celebram a união, eles compram e eles doam. Digamos assim, faz até uma tríade de iniciativas. A gente não celebra, a gente celebra só depois o Natal. Então, a gente tem essa data da compra, mas a gente quer estimular as pessoas que, além de comprar, elas sejam solidárias, cada vez mais solidárias. Então, faz todo sentido alinhado com isso que você está trazendo. Perfeito. Em cima disso que o João Paulo falou, Carol, eu acho que é importante a gente também aprofundar um pouco sobre que caminho nós podemos tomar para aumentar a cultura de doação no país, que eu acho que isso que é fundamental, né? O brasileiro é, assim, naturalmente solidário, mas eu acredito que ainda teria que aprofundar ainda mais essa solidariedade do povo brasileiro, não? Eu acho que no Brasil a gente tem uma característica muito, muito perceptível de que as pessoas, elas doam muito quando elas conseguem enxergar a dificuldade com muita clareza. Então, acho que, inclusive, falar sobre cultura de doação nesse momento, que a gente tem um dos maiores desastres ambientais, sei lá, pelo menos da última década, assim, a gente vê o quanto que as pessoas se preocupam, o quanto que as pessoas querem fazer alguma coisa para reverter aqueles danos que estão claramente vendo as pessoas enfrentar. Só que, quando a gente fala de cultura de doação, a gente está falando que essas, não no mesmo nível e não com a mesma quantidade de pessoas, mas que pequenas comunidades também passam por dificuldades muito grandes e que, através da nossa participação mais ativa no enfrentamento a essas dificuldades, a gente pode conseguir fazer com que esse sofrimento seja amenizado, como tem sido feito hoje, quando a gente vê uma grande tragédia. Então, eu acho que o brasileiro, ele é bastante solidário. Eu acho que a gente tem essa cultura na nossa raiz, assim. Só que ela não é pensada de uma forma estratégica. Não é como se a gente entendesse que existe uma organização sem fins lucrativos que trabalha diariamente com profissionais especializados para fazer com que os problemas sociais e, inclusive, ambientais de algumas comunidades estão sendo enfrentados. Então, acho que falta bastante dessa percepção para a gente. Então, não é como se a gente não tivesse cultura de doação, não é como se a gente não tivesse essa prática, mas sim a gente não tem essa percepção de que existem pessoas que trabalham para o enfrentamento dessas dificuldades. Perfeito. E o monitor de doações, como é que ele colabora ou ele pode colaborar
para essa cultura de doação aqui no país? Porque ele mostra quem está fazendo. Então, ele mostra quais são as empresas que doam, ele mostra pessoas físicas que estão doando, e aí você olha para aquilo e você fala, principalmente como empresa, eu acho, ou como grandes doadores, pessoas que têm uma capacidade de doar mais dinheiro, porque o monitor, ele traqueia doações a partir de R$3.000. Então, a gente está falando de grandes doações. Então, quando você olha para esse cenário, você vê que várias outras empresas doam, que você vê que várias outras iniciativas estão com essa percepção, você percebe que você também tem uma responsabilidade, que a sua empresa também tem uma responsabilidade, que às vezes o pouco que você faz pode ser um pouco mais, assim, sabe? Então, acho que você dar visibilidade a esses números faz com que as pessoas possam repensar muito os seus atos, né, como que elas direcionam suas doações, e eu acho que também tem um ponto que é muito interessante, que é o quanto que a gente consegue ver a curva desses números, né? Então, quais meses as pessoas doam mais ou menos? A gente está doando só porque é Natal, mas será que as pessoas precisam de doação só no Natal? Ou a gente está doando porque agora é Dia das Crianças? Mas será que só precisa doar no Dia das Crianças? Como é que a gente percebe isso na forma do cotidiano mesmo, nas decisões mais diárias e não só nesses momentos que a gente está acostumado a fazer o bem? Você falou dessa coisa dessa curva, né? E você citou o Natal. Geralmente esse é o período que aumenta o número de doações, ou tem alguns outros momentos no ano, ou quais são os outros momentos no ano que a gente percebe essa subida na curva de doações? Eu acho que a gente não tem dados o suficiente no Brasil hoje para comprovar que existe essa curva tão intensa, e acho que até o JP, que costuma analisar os dados com muita intensidade, pode complementar minha resposta, que talvez seja não tão legal quanto a dele, mas a gente percebe que tem alguns momentos do ano que as pessoas se solidarizam mais. E aí são dados não só necessariamente pelo monitor das doações, mas de outras movimentações que a gente acompanha. Então, eu acredito que a gente tem uma movimentação muito grande, mas que a gente não consegue falar isso só pelos dados do monitor, por exemplo. A gente tem um grande esforço da gente conseguir encontrar esses números. Por exemplo, as plataformas de transação de doação hoje que fazem esse serviço no Brasil. A gente tenta criar uma forma, inclusive dentro do próprio monitor que a gente trabalha, a gente quer criar um espaço hoje para entender se essa curva acontece ao longo dos meses, quais são esses eventos que fazem que interferem, né, nesse número de doações que estão sendo transacionadas em dinheiro, principalmente, nesse contexto que a gente está falando. Então, a gente ainda precisa avançar um pouquinho no Brasil para a gente conseguir responder com certeza, do tipo, aumenta ou diminui de acordo com o período do ano. Perfeito. João Paulo, qual a leitura que você faz dessas curvas aí que a Carol falou, que diz que você poderia até complementar ou fazer uma leitura diferente desses dados, né? E eu convido você para fazer isso, para você fazer uma leitura desses dados e até complementar alguma coisa ou acrescentar algum dado novo que não foi apresentado aqui. Claro, de toda forma, a Carol está corretíssima, Franklin, a gente não dispõe de dados científicos no Brasil para poder dizer com a precisão acadêmica que eu gostaria, né, de quando é o momento no ano que as pessoas mais doam. A gente tem as nossas percepções. Então, algo que é muito claro para quem está acompanhando é que há um movimento maior de doações no final do ano, junto ao Natal. Na verdade, começa no Dia das Crianças, com iniciativas espalhadas pelo país de incentivo à doação de brinquedos para as crianças, e vai até o Natal, porque o Natal é um momento de doação mais amplo, em que você ajuda os desabrigados, ajuda as famílias, ajuda também as crianças. Então, tradicionalmente, no mundo, onde o Natal se celebra, no mês de dezembro se doa mais. Em alguns países, você tem uma concentração maior da doação também em dezembro, em razão da declaração do imposto de renda. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, 1/3 do que é doado em dezembro. E a última semana, a semana entre Natal e Ano Novo, é a semana que mais se doa no ano inteiro. A única exceção nos Estados Unidos é o Giving Tuesday, quando se celebra o dia do Giving Tuesday, porque é um dia que fez com que esse pico de doações se adiantasse, né? Porque ele acontece geralmente uma semana antes do fim do ano. Mas é tradicional mesmo, é habitual que no final do ano se doe mais, ou, claro, quando acontecem tragédias, né? Picos de crises, de tragédias naturais ou humanas, como a que a gente está vivendo, inclusive no Brasil agora, que faz com que as pessoas
desenvolvam um sentimento maior de solidariedade e que a gente veja picos de doação também. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Andrea Wolfenbüttel, consultora e membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Olá, Andrea. Quais dicas você pode dar para as pessoas que desejam realizar doações? Desafios do Terceiro Setor. Bom dia, Franklin. É um prazer estar aqui com vocês no programa. Olha, eu gostaria de falar, assim, um dos desafios do terceiro setor é exatamente um pouco a questão das pessoas ficarem em dúvida. Se a organização é confiável, não é confiável. Então, eu acabei elaborando algumas dicas para orientar as pessoas que estão em dúvida na hora de doar. Então, são dicas bastante simples, mas que eu acho que funcionam bem. E a primeira delas é: acesse o site da organização. Se ele tiver um site organizadinho, se esse site disser exatamente o que a organização faz, é importante. Toda organização existe para resolver algum problema, para defender alguma causa. Então, precisa estar claro o que a organização faz. Depois, tem registros do que ela faz, tem fotos, ela mostra a quantidade do que ela faz ou o que ela fez, há quanto tempo ela existe. Tudo isso é relevante. Outra coisa, organizações são organizações, pessoas são pessoas. Então, é muito legal se no site tiver a indicação de quem são as pessoas que fazem essa organização. Quem é o diretor, quem são os gerentes, quem são as pessoas responsáveis, porque são as pessoas que estão dando a cara e o caráter para aquela organização. Além disso, as organizações costumam ter conselhos. Às vezes não chegam a ter, são organizações menores, mas se elas tiverem, é muito interessante visitar o conselho. Às vezes tem pessoas importantes, relevantes, você vai ver o nome de pessoas ligadas a organizações importantes, isso também deixa tranquilo. Uma outra coisa que a gente costumava checar, agora já não é tão relevante, é se consta o endereço da organização. Hoje em dia, a gente sabe que tem muitas organizações que podem funcionar sem um escritório central, se o que elas fazem não depende de uma operação física ou algo assim. Mas, se depender, é interessante checar se tem o endereço, se tem o telefone daquela organização. E também, você deve olhar as redes sociais dela, porque se ela tem redes sociais, se essas redes sociais estão registrando sistematicamente ao longo do tempo o que ela fez, isso mostra que ela faz também. Então, há uma série de formas de você verificar se aquela organização está realizando o que ela está se prometendo a realizar. Então, eu acho que vale a pena você olha com cuidado, pensa também no tamanho da organização, porque você manter um site, claro, tudo isso é caro. Se a organização for pequena, a tendência é que ela não tenha tantos elementos, mas vale a pena você olhar para você doar tranquilo. Agora, o mais importante, não deixe de doar. Se você ficou em dúvida se aquela é a organização, não desista, vá para outra organização. Qual é a sua causa? Quem você quer ajudar? Por exemplo, agora as pessoas estão querendo ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Você está em dúvida? Não está muito certo se é aquela organização? Vá atrás de outra, mas não desista, porque a doação transforma. Nós acabamos de ouvir Andrea Wolfenbüttel, consultora e membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Eu aqui uma diquinha para vocês. Não deixem de entrar em nossas redes sociais, porque lá vocês vão encontrar as 10 dicas que a Andrea falou no comentário dela, né? Nós vamos ter uma matéria também sobre isso e vídeos explicando sobre essas dicas. Então, convido a todos e a todas que acessem nossas redes sociais para manterem-se informados sobre a cultura de doação, que é fundamental num país como o Brasil. Entre 2022 e 2023, as doações para organizações sociais sofreram uma queda de quase 70% aqui no Brasil. Isso segundo levantamentos do Monitor de Doações. Aí fica a questão, João Paulo, qual a importância de estabelecer uma cultura de doação mais efetiva no Brasil, para que não aconteça o que aconteceu agora, de 22 para 23, uma queda de 70% nas doações? O exemplo, Franklin, é muito importante. Quando a gente ouve, vê e sabe das pessoas doando, seja as pessoas no nosso círculo de doações, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, aparecendo no jornal,
ou as celebridades, influenciadores, artistas, esportistas, quando as pessoas doam e falam para a sociedade que elas estão doando, esse exemplo inspira e leva muita gente a doar. Os números que a gente acompanha do Monitor, naturalmente, em parte, mostram essa redução, mas também são um pouco resultado do fato da gente no Brasil ter essa relação com o dinheiro, que é uma relação não muito amistosa, digamos assim. A gente, às vezes, eu digo a gente, não nós que estamos aqui, obviamente, mas eu conheço muitos casos de celebridades que doam, falam que estão doando e são atacadas nas redes sociais, né, por haters, por pessoas críticas, e que questionam o quanto elas estão doando, às vezes falando que elas podiam fazer até mais. Então, esse exemplo que inspira as pessoas, muitas vezes acaba sendo negativo para o próprio doador, e isso impacta tanto no número de doação, como na percepção que as pessoas têm para a doação. Mas falar de doação, quer dizer, ter uma ferramenta como o Monitor que está identificando os bons exemplos das pessoas que doam. Eu entrei ano passado, viu, Frank? Tá meu nome lá, no último na lista, lá embaixo. Eu doei o mínimo, porque eu queria ter meu nome lá e quis ajudar a escola pública onde eu estudei no ensino médio, né? Mas eu também estou com meu nome lá no doador e vamos ver se esse ano eu consigo estar com meu nome também de novo no Monitor. Mas o fato da gente ter uma ferramenta como o Monitor, identificando as boas práticas, os bons exemplos de quem faz doação no Brasil e fala sobre essa doação, é uma forma de estimularmos a cultura de doação, de estimularmos essa tradição, esse hábito de doar e da gente falar da nossa doação, porque o exemplo, a gente falar, a gente trazer isso para a imprensa, para a mídia, para a luz, para as redes sociais, isso leva cada vez mais gente a fazer o mesmo e o país a ser cada vez mais doador. Verdade, João Paulo, eu concordo com você. Inclusive, até, como eu disse, esse é um tema que é importantíssimo, por isso ele é recorrente aqui nos programas do Observatório do Terceiro Setor. E eu lembro que há uns programas atrás, quando nós abordamos isso, acho que no ano passado, tem uma questão que eu levantei que eu vou passar para a Carol. No Brasil sempre se teve aquela tradição, até pela nossa cultura, muito influenciada pela cultura cristã, né? De que o que a direita dá, a esquerda não precisa ver, ou vice-versa, né? Ou seja, você não deve ficar propagandeando, né, o que você fez de bom e tal. É uma visão que está sendo mudada, né? E até pela necessidade, né? Eu acho que eu não lembro quem que participou do programa, nem sei se não foi você mesmo, João Paulo, que participou do programa. E isso aí é uma visão que eu acho importante, eu gostaria que a Carol reforçasse. Eu acho que você fez uma doação, você deve falar, deve propagandear que você fez essa doação, até para incentivar que outras pessoas o façam. Tá? Porque a necessidade disso, porque se eu não falo, não fiz nada, tudo bem, eu posso ficar bem comigo mesmo, tal, mas o que eu contribuí além daquela ajuda que eu prestei, daquela doação que eu fiz, né? Eu não trabalhei para criar uma consciência diferente, né? Incentivar que as outras pessoas façam também. Então, acho que nessa linha, que eu acho que é importante a gente reforçar, eu gostaria que você, Carol, falasse um pouco sobre isso, dessa mudança de comportamento. O que a direita deu, a esquerda precisa ver, e, se possível, dá até mais do que, né, até por ser esquerda, né? Dá até mais do que o que a direita fez. Nossa, Franklin, eu acho que esse é um dos meus assuntos favoritos, porque é justamente o que o Dia de Doar promove. É uma data para a gente compartilhar com outras pessoas, e aí com a nossa rede primária, amigos, familiares, colegas de trabalho, que a gente tem a capacidade de doar, que seja R$10, que seja 15 ou 20 reais. E até uma coisa muito curiosa que acontece é que as pessoas só falam que elas doam quando elas doam muito, né? Do tipo, eu doei R$1 milhão. E a gente viu isso acontecendo agora nas redes sociais, à torta e à direito, vendo, tipo, o Luciano Huck doou 1 milhão, e o Whindersson Nunes doou mais 1 milhão, e não sei quem doou mais 1 milhão. E aí, quando você olha para isso, você pensa, eu só posso doar quando eu tiver 1 milhão. E no Dia de Doar, por exemplo, a gente promove que as pessoas compartilhem pequenas doações, do tipo, eu sou o doador de uma organização aqui na minha cidade e eu dou R$40 por mês para eles. E todos os meses eles me avisam o que eles estão fazendo com esse dinheiro que eu dou. Então, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de pequenos influenciadores digitais, com a nossa comunidade, falando que nós conseguimos doar,
independente da quantidade, mas que nós conseguimos e que outras pessoas também conseguem, eu acho que isso gera uma onda de bons exemplos e de boas ações. Então, e outra coisa também que eu acho que acontece muito, e que a gente viu com muita clareza, estamos vendo com muita clareza agora, é que quando você tem um efeito de manada, as pessoas entram nesse efeito. Então, se você compartilha que você fez uma doação, e aí no seu ciclo mais 3, 4 pessoas também compartilham, isso vai se replicando e do nada a gente tem uma multidão de pessoas que juntas estão compartilhando que eu doei, isso é importante, doe você também. Então, toda essa movimentação agora que está acontecendo no Rio Grande do Sul, acho que se dá muito por conta disso. Claro que tem uma emergência gigante, mas também tem uma percepção de emergência das pessoas que têm compartilhado isso e falado, eu estou doando, essa minha doação é importante e a sua também é. De todo o tempo que eu estou fazendo, faz 3 anos que eu acompanho redes sociais, fala sobre doação, os números do monitor, notícias sobre isso, influenciadores, que é muito da área que eu trabalho no dia de doar. E eu nunca vi tantos influenciadores falando exatamente isso. Não importa, não esquece esse negócio de que a mão direita dá, a esquerda não vê. Esquece isso, tipo, caiu por terra, não faz mais sentido para a sociedade que a gente vive hoje, porque todo mundo tem que estar junto. Então, eu tenho até feito eu gravo a tela do meu celular toda vez que eu vejo um influenciador falando isso, para depois lembrar as pessoas que aquela pessoa que ela acredita, que ela confia, tá defendendo essa prática. Então, eu acho que é realmente muito importante. A gente está num lugar muito legal. Perfeito. E uma coisa que eu acho que é importante, aproveitando que vocês dois estão aqui, né, a Carol Farias e o João Paulo Vergueiro, no nosso programa Perspectiva, é mandar um recado para essas pessoas que estão nas redes sociais e muitas vezes vêm criticar o jogador de futebol, ou o artista, o influencer, enfim, que doou X, mas ele só doou isso, ele podia ter doado muito mais. Ao invés de falar assim, e você que está criticando, né, essa pessoa que doou 1 milhão, ele podia ter doado 3, né, porque ele tem muito dinheiro, isso e aquilo, quanto que você doou? Talvez essa pessoa não tenha doado nem R$1 sequer. Né? Então, acho que é importante a presença de vocês dois aqui, até para conscientizar essas pessoas, ao invés de ficar criticando que o sujeito doou e podia ter doado mais, diga o quanto que você doou, para que outras pessoas também possam doar, né? Ao invés de ficar naquela crítica jogando pedra de quem fez alguma coisa, poderia ter feito mais. Sim, mas ele fez, né? Você, o que você fez? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, que avisassem as pessoas para não propagarem esse tipo de comportamento nas redes sociais, que é extremamente negativo para o ato de doar. O que eu diria, Frank, a gente de fato vive, as pesquisas mostram isso, né? Todo mundo sente, a gente vive um momento um tanto polarizado na sociedade, um momento de muitas disputas, muita raiva, muito ódio, muita fake news de ambas as partes. Isso não quer dizer que os lados que estão polarizados não sejam generosos. A grande maioria das pessoas né? E a gente tem visto isso na pandemia, a gente tem visto isso nesse momento, nessa crise das enchentes, a quantidade de pessoas que têm doado, né? Eu perguntei para os meus alunos, semana passada, em sala de aula, para eles levantarem a mão quem tinha feito uma doação para o Rio Grande do Sul. Eu tinha de 20 alunos, 2 ou 3 apenas, que não tinham doado alguma coisa. Isso nunca aconteceu. E são garotos, são moleques, né, de 20 anos, 22, não são pessoas como a gente já com uma carreira estruturada, e eles doaram mesmo assim. Então, as pessoas, elas são generosas, mas às vezes elas têm se deixado, muitas vezes, elas têm se deixado levar por esse clima político, esse clima partidarizado, e eu tendo a achar que mesmo essas pessoas que criticam, né, esses haters que criticam os outros, eles também estão doando, nas suas redes, nas suas comunidades. Então, o que eu tenho para falar para essas pessoas é que sigam o seu próprio exemplo, vocês já estão fazendo bem, vocês já estão colaborando, às vezes estão colaborando na igreja, às vezes estão colaborando na comunidade de bairro, num condomínio. Quantas arrecadações não foram feitas em condomínios nesse mês por causa das enchentes? Essas pessoas já são boas, mas elas se deixam levar por um momento mais radicalizado da nossa realidade social e política, e a gente tem que superar isso. Então, sigam o seu próprio exemplo quando estão indo questionar outros, porque acham que as outras não estão fazendo o suficiente, só porque discordam de determinada posição que essa terceira pessoa tem.
façam o bem a partir daquilo que elas já têm como exemplo nelas mesmas, porque eu sei que elas estão doando e eu sei que elas são solidárias. Perfeito. E, Carol, você gostaria de complementar um pouco, você que trabalha com essa área dos influenciadores aí, você deve ter visto aí muitas figuras aí criticando em vez de tentar divulgar o seu trabalho, né? Nossa, sim, teve polêmica do Felipe Neto, teve polêmica do Luciano Huck, teve polêmica de um monte de gente. Do Neymar, né? Do Neymar também começaram Ai, o também. Neymar levou o helicóptero, mas não doou dinheiro. O Neymar fez isso, mas não fez aquilo. E assim, eu acho que tem um exemplo, não é da agora dessa crise, mas eu vou dar um exemplo que eu vi recentemente, que eu acho que é muito legal. A Anitta doou 20 mil reais, ou se foi 20 mil dólares, eu não me lembro agora se era em real ou em dólar, para uma organização africana, recentemente. Acho que foi esse ano passado. E aí, também a galera caiu matando nela. Falou, gente, a Anitta doou muito pouco, a Anitta doou muito pouco, a Anitta maravilhosa, como é que ela doou tão pouco assim? Aí ela respondeu a galera e falou, gente, eu doei o que eles me pediram. Eles me pediram esse valor e foi o valor que eu doei. É claro que isso não se aplica em momentos em que a doação é espontânea, né? Como a gente tem visto hoje. Tipo, as pessoas estão pedindo doações no Rio Grande do Sul, mas não é do tipo, doe 100 mil reais para mim. É tipo, escolha, faça a sua doação. Mas sempre tem muito isso, sabe? Tipo, do quanto que foi pedido ou do quanto é possível também. Às vezes, essa pessoa que você está cobrando que ela doe mais, você não sabe o quanto que ela está doando corriqueiramente para uma outra organização. Acho que tem um exemplo do Richarlison. Ele sempre publica quais são as doações que ele faz e ele também tem um projeto de escolinha de futebol para os meninos do bairro que ele cresceu lá numa cidade da periferia do Espírito Santo. Então, acho que assim, a famosa, ao que a mão direita da esquerda não cobra, vamos cancelar essa e vamos dizer assim, ó, a gente doa e a gente não julga o amiguinho que tá doando? Pronto, fica simples, entendeu? Troca uma expressão por outra. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Lucas Neves, da redação do Observatório do Terceiro Setor, tem as informações. Estupros e roubos em abrigos do Rio Grande do Sul levantam alerta e Prefeitura de Porto Alegre cria abrigo exclusivo para mulheres e crianças. Vaquinha arrecada 70 milhões de reais para as vítimas do Rio Grande do Sul. A nova meta da iniciativa agora é atingir os 80 milhões de reais. Um grupo de amigos do Rio Grande do Sul cozinha quase 1.000 marmitas por dia para as vítimas das enchentes na região. A Humus, uma organização brasileira independente e sem fins lucrativos, lança manual chamado Melhores Práticas para Doações em Desastres. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você pode acompanhar essas e outras matérias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral. Até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, que é nossa parceira de conteúdo, com a reportagem Brasil lidera deslocamentos internos por desastre nas Américas. Mayra Lopes, da ONU News, em Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O Brasil é o país com o maior número de deslocamentos internos causados por desastres nas Américas. De acordo com o relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, o país foi responsável por mais de um terço dos deslocamentos por desastres na região, com 745 mil pessoas afetadas. Segundo o estudo, este é o maior número registrado pelo Brasil desde o início das marcações, em 2008. As condições de La Niña no primeiro trimestre causaram uma estação chuvosa intensa em março nos estados do norte e no estado nordestino do Maranhão, resultando em um combinado de 116 mil deslocamentos. Atrás do Brasil, a Colômbia também viu os números aumentarem em comparação com os anos anteriores. Peru e Chile também registraram números excepcionalmente altos de deslocamentos devido a enchentes. Segundo dados do relatório, a transição do fenômeno La Niña para o El Niño teve impactos distintos em diversos países. Enquanto o La Niña trouxe chuvas intensas em áreas próximas ao Equador, o início do El Niño trouxe condições mais secas na segunda metade do ano. As chuvas se deslocaram para o sul, em direção à Argentina, Chile
e Uruguai. Outros 16 mil brasileiros foram deslocados por conflitos em 2023. No entanto, estes dados só estão disponíveis desde 2021, o que limita a análise mais profunda das tendências. O relatório aponta que os casos registrados no país no último ano quase triplicaram a cifra de 2022, que provavelmente foi uma subestimativa baseada apenas em expulsões e destruição de moradias associadas a conflito por terras. Globalmente, um número sem precedentes de 75,9 milhões de pessoas estavam vivendo em situação de deslocamento interno no fim de 2023. Quase 45 milhões de novos deslocamentos internos ou movimentos foram registrados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Eu não tenho como não deixar de comentar essa matéria que a Mayra Lopes apresentou lá na ONU News, né, que é a nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU. Nós vimos no Brasil, de 16 a 22, um negacionismo climático fantástico. O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul não deixa de ser consequência desse negacionismo. Atacaram a Amazônia de uma forma absurda, destruindo boa parte do seu território com desmatamentos, com garimpo ilegal, e a natureza dá a resposta, né? Se você agride a natureza, ela devolve para você essa agressão. Não deixa de ser o que está acontecendo hoje, essa tragédia que se abate no Rio Grande do Sul. Acho que todos e todas têm que se conscientizar que temos que defender o planeta. O planeta é a nossa casa, porque se ele for destruído, nós vamos juntos também. E agora chegou a hora da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? De acordo com o tema do programa. Essa enquete é realizada no Instagram. Nós temos uma pergunta e lá também você pode realizar as suas questões, as suas perguntas que nós reproduzimos para os convidados, para as convidadas do Perspectiva. E a pergunta que nós fizemos hoje com o tema do nosso programa, né, que é sobre a questão da cultura de doação, do dia de doar, foi a seguinte: você tem o hábito de realizar doações? E olha só o resultado da nossa enquete. 85% das pessoas disseram que sim. Acho que é um número muito bom, né, contra 15% que disse que não tem esse costume, esse hábito de realizar doações. Mostra aquilo que eu disse no início do programa, né? O brasileiro tem uma cultura de doação, né? Eu acho que até a gente ter 85% é um bom número, a gente tem que trabalhar ainda mais para chegar, digamos, a 98%, né? Ou seja, 2%, ou seja, o 99%, 1% de pessoas que não têm essa cultura, até atingir 100%, que eu acho que isso é o ideal para uma sociedade evoluída, né? Que é tudo um processo, né? Então, acho que o Brasil ainda tem que, né, com tudo isso que a gente está comentando aqui agora, das redes sociais, essas redes de ódio, enfim, a cultura de ódio, que precisa acabar, né? Que precisa acabar. E tudo isso muda o comportamento. Então, nós temos um número bastante expressivo, né? Mostra que o trabalho está dando frutos e que precisa ser aprofundado ainda mais. 85% das pessoas dizem que ter o hábito de doar, né, na nossa enquete, é um número considerável e bastante respeitado. E nós temos também, como eu disse, né, esse espaço para as questões, né, que as pessoas podem fazer lá no Instagram, né? Convido a todos e a todas a acompanhar o Instagram direto do Observatório do Terceiro Setor, porque a cada semana nós temos uma nova enquete, porque é um novo programa, e a enquete está sempre baseada no tema do programa. E uma das questões que foram apresentadas, né, que eu vou fazer para o João Paulo, vem da nossa seguidora Ana Luísa. A Ana Luísa pergunta o seguinte: como escolher uma causa para doar? João Paulo, como é que você responde para Ana Luísa? Como é que ela pode fazer para escolher essa causa para doar? Eu geralmente Franklin, o que eu vou responder para ela de forma objetiva é: escute seu coração. Qual é aquela realidade que ela vê na sociedade que mais mexe com ela, que mais faz ela querer mudar o mundo, que mais faz ela se revoltar e querer fazer a diferença? Essa é a causa dela. Essa é a causa que ela vai escolher, e a partir daí ela vai seguir as dicas da Andrea para escolher a organização dentro dessa causa. É claro, Franklin, que tem para indicar plataformas como o Descubra a Sua Causa, que também é, inclusive, uma iniciativa do IDES, e que é uma plataforma mais técnica, você responde perguntas e chega a sugestão de causas e sugestões de organizações para doar. Mas, no fundo,
O que a gente tem que fazer é seguir o nosso coração, porque cada um de nós que escuta a gente aqui, que nos acompanha, eu tenho certeza, tem pelo menos uma ou duas coisas que acontecem no mundo que faz com que essa pessoa se revolte. Pode ser saúde, uma causa específica, pode ser crianças na rua, pode ser desabrigados, pode ser a fome, mas eu tenho certeza que a nossa ouvinte sabe que tem algo que a deixa revoltada, que ela quer mudar o mundo, que ela quer transformar, e essa é a causa dela, e a partir daí ela vai escolher uma organização que contribui com essa causa para doar, para fazer a diferença. Perfeito, acho uma boa dica que o João Paulo está dando para Ana Luísa, nossa seguidora no Instagram. E a outra questão que nós temos aqui, que foi enviada pelo Leonardo Silva, e também aproveito para agradecer tanto ao Leonardo Silva como a Ana Luísa a colaboração de ter enviado essa questão aqui para nós do Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e é apresentado na Rádio Brasil Atual. O Leonardo Silva fez a seguinte questão que eu passo para a Carol Farias responder. Como influenciar as pessoas a doarem? Pronto, Franklin. Primeiro, compartilhe suas doações. Eu acho que a sua rede primária é a primeira pessoas que você precisa falar sobre isso. E acho que tem várias práticas no Brasil, inclusive uma honra de verdade para mim estar falando sobre isso do lado do JP, porque, por exemplo, existe uma possibilidade de você fazer um círculo de doações, que você junta seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, as pessoas que você sabe que tem a possibilidade de aceitar. Junta todo mundo, faz uma reunião por mês, cada um dá um pouquinho, esse dinheiro vira meio que um fundo ali, todo mundo pode decidir para onde que esse dinheiro é direcionado. Se quiser saber mais sobre isso, uma das referências no assunto no Brasil é o próprio JP, que trouxe várias técnicas e estratégias que veio do mundo inteiro que tem feito essas práticas, e é uma forma de você saber que existe uma necessidade ali e você externalizar isso para as pessoas que estão à sua volta. Então, tem várias coisas, né? Além só de você compartilhar, de você convidar os seus amigos, de fazer uma campanha do Dia de Doar, por exemplo, de você defender a cultura de doação de forma mais ativa. Eu acho que você também, de uma forma bem prática, pode criar, né, esse círculo que você convence seus amigos, parentes, etc. E eu achei muito representativo os números que trouxeram a enquete do Observatório no Instagram, porque 85% de pessoas doando no Brasil também é o número que o IDES descobriu na pesquisa Doação Brasil. Então, que foi feita, acho que em 2023, a última pesquisa que foi lançada. Entretanto, e aí uso esse dado para que as pessoas que queiram convencer outras a doar possam se apropriar dele. Desses 85% das pessoas no Brasil que doam, só 36 deles doam para organizações sem fins lucrativos. Ou seja, mais da metade das pessoas no Brasil que doam, elas não têm percepção que essa doação pode ser algo que vai transformar o mundo de uma forma mais estratégica, com pessoas especializadas, com infraestrutura, com apoio, com estudo. Ela normalmente doa as suas roupas, normalmente ela doa pontualmente para alguém que pede, normalmente ela doa alimentos, mas ela não tem essa prática e essa percepção de que existem organizações no Brasil que trabalham para criar um ambiente menos necessário que a gente faça essas doações assistencialistas. Então, eu acho que tem bastante coisa aí que dá para fazer. Acho que o primeiro passo é fazer algo. Perfeito. Ou seja, institucionalizar a doação, né? Ou seja, até essa questão das instituições que trabalham com a doação e com a distribuição dessas doações, né? Porque, claro, você bem disse, né? As pessoas às vezes vão pontualmente ajudando aquelas pessoas que encontram pelo caminho, que vêm, que pedem uma ajuda, enfim, ou até às vezes tem aquele compromisso de doar suas roupas no inverno, como acontece em grandes cidades como São Paulo, né? Por exemplo, o metrô em São Paulo tem a sua caixa de doações, e outras instituições, enfim, que têm as suas caixas de doações no inverno, mas não é só no inverno, né? As outras estações do ano também têm as suas necessidades, e as pessoas também têm necessidades além do inverno. Também, o inverno frio, né, digamos, um problema a mais para essas pessoas, mas os problemas existem durante o decorrer do ano todo. Eu queria aproveitar também uma questão que foi retomar uma questão para fechar, né, esse nosso terceiro bloco aqui, antes da gente ir para o bloco final do nosso programa, que é sobre aquela questão que eu tinha dito, que o número de doações, né, tinha caído, né? Então, o que influenciou essa queda dessas doações, Carol?
Você tem algum dado que tem influenciado? Porque, claro, veio a pandemia, na pandemia as pessoas se mobilizaram pela pandemia, depois teve essa queda, né, porque exatamente de 22 para 23, né, quando a pandemia começa a dar uma mainada, enfim, né, e agora eu acho, né, acredito, né, e espero que com a questão do Rio Grande do Sul tenha subido essa conscientização do ato de doar. Mas, enfim, essa queda, tem algum estudo, alguma coisa que já ficou claro do porquê que teve essa queda? Eu, honestamente, acho que é um desperdício não fazer essa pergunta para o JP, porque ele estuda realmente a influência que esses números têm na cultura das pessoas, principalmente na cultura de doação, mas muito se dá por conta as pessoas doaram muito na pandemia, então os números estavam super altos, e aí agora eles tendem a diminuir realmente porque as pessoas não estão doando tanto quanto naquele momento. É bem o que a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul. Se a gente comparar o que está sendo doado hoje com daqui a um mês, vai parecer que é um abismo, mas é porque a gente tem uma movimentação muito expressiva neste momento. Mas, enfim... Na verdade é o seguinte, joguei para você a bola para você levantar. Agora eu vou passar para o João Paulo cortar. A ideia é essa, você já levantou e agora o João Paulo vai e faz o ponto. Acho que, claro que concordando um pouquinho aqui com a Carol, naturalmente, nas crises, isso é natural no mundo inteiro, as pessoas são ainda mais solidárias, né? A gente viu isso na pandemia, a gente está vendo agora, observando de uma maneira inédita, eu diria, no Rio Grande do Sul, porque essa mobilização de doações que vai além do dinheiro, né, produtos, roupas, tempo, né, de voluntariado, esse nível de engajamento e mobilização solidária, a gente não viu nem na pandemia, porque na pandemia a gente ficou em casa, a gente só podia doar dinheiro, não tinha outra coisa que a gente estava doando, né? Então, isso a gente nunca viu, mas a expectativa e o natural é, passado essa tragédia, as pessoas voltem a manter o seu nível, até então, atual de doação. O que a gente trabalha para fazer? Para que as pessoas incorporem parte dessa doação emergencial que elas fizeram como para o seu dia a dia, como parte do seu histórico de doação. E, em particular, na pandemia, o maior volume de doações foi de empresas. E as empresas não têm isso nelas. As empresas, elas são pessoas jurídicas, né? Elas não têm coração, individualmente falando. E os números mostraram que depois que passada a pandemia, as empresas doaram menos do que estavam doando em 2015, numericamente falando, né? As grandes empresas do Brasil. Refluiu a generosidade das empresas. Então, a gente tem que focar nos indivíduos, nas pessoas físicas, porque a gente tem capacidade de continuar colaborando, doando para as causas que a gente acredita. Então, se na pandemia, se numa crise como a que a gente está vendo nas enchentes, a gente doou alimentos, e esse é um recurso que a gente não ia levar para doação, porque a gente já faz a nossa doação nos abrigos, nas creches, nas ONGs que a gente apoia, pegar parte dessa nossa energia, da nossa solidariedade e converter em uma doação recorrente nova. Se todo mundo que está doando para o Rio Grande do Sul convertesse essa sua generosidade em uma doação mensal nova para uma organização, eu aposto com vocês aqui que estão nos ouvindo que a gente dobraria o volume de doações mensais para as ONGs. E é muito importante ter em mente que tem, de fato, dois tipos de doação, tá? A doação emergencial e a doação para o desenvolvimento. A doação emergencial vai ser sempre necessária em momentos de crise. A doação para desenvolvimento é necessária o tempo inteiro, sempre. É aquela doação recorrente que a gente faz para ajudar a manter os bons trabalhos que as organizações pelo país inteiro lideram. Perfeito. A Carol, joguei a bola para a Carol, ela levantou, você cortou e fez o ponto. Para finalizar esse nosso bloco aqui, eu gostaria de relembrar a todos e a todas, né, para acompanhar o Observatório Terceiro Setor nas suas redes sociais e principalmente no Instagram, porque no Instagram é lá que nós fazemos as nossas enquetes e temos um espaço aberto para todos e todas realizarem as suas questões que nós reproduzimos aqui para os convidados e as convidadas que participam do nosso programa. Na pauta de hoje, estamos com Carol Farias e João Paulo Vergueiro, discutindo sobre a cultura de doação no Brasil. Isso que é importantíssimo, independentemente de pandemia, independentemente de qualquer coisa, já é uma situação extremamente... O Brasil passa por uma situação extremamente necessária, né, de implementar essa cultura de doação, e no momento que nós estamos vivendo agora, nessa
tragédia climática que se abateu no Rio Grande do Sul, mais ainda, né? As imagens que nós vemos do estado do sul do país são impressionantes, né? É uma imagem de destruição, é uma imagem que deixa todo mundo comocionado com o que está acontecendo lá, e a gente percebe que lá não há outra saída a não ser o país todo se unir e ajudar o povo gaúcho, porque a situação realmente é dramática do que se abateu ao estado do Rio Grande do Sul. E dentro dessa situação toda, o que a gente vê? Nós vemos, por exemplo, criminosos vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul, por meio de uma chave Pix falsa. Isso é um crime, digamos, que poderia pode se considerar hediondo, né? Porque você está com uma tragédia, uma situação dessa que é dramática, e a pessoa ainda se aproveitando, o crime em si já é absurdo, e no caso ainda se aproveitando dessa situação extremamente delicada que o povo gaúcho está vivendo. Tá? Passando, né, analisando a situação toda, João Paulo, por exemplo, como é que esses golpes prejudicam a imagem de organizações sociais sérias, que trabalham com tanto esmero, com tanto cuidado para poder auxiliar minimamente a população gaúcha que passa por esse drama todo com a inundação, e elas ainda têm, digamos que, trabalhar também para tentar construir uma imagem positiva, porque vem esses fulanos, esses bandidos aí, para destruir a imagem dessas instituições sérias, ou até colocar em dúvida o trabalho que elas fazem injustamente. É triste, é uma pena que a gente, de fato, tenha que reportar isso, né? Porque num contexto como o brasileiro, que é muito similar ao contexto latino-americano, em que as pessoas ainda não entendem completamente o papel das ONGs na sociedade. As pessoas acham que, de forma geral, as ONGs existem porque o governo não faz direito, então o governo é ineficiente, precisa ter ONG. E, na verdade, o terceiro setor, a sociedade civil, é importante para o fortalecimento da própria democracia. E sem essa falta de entendimento, quando a gente tem esse tipo de exemplo negativo de pessoas bandidas mesmo, né, usando a generosidade dos outros para tentar se beneficiar, isso prejudica ainda mais a imagem que o setor tem junto à sociedade civil, junto às pessoas normais. Então, não é raro, Franklin, eu estar dando aula, falar sobre ONG, e eu ter aluno perguntando, mas não tem muito desvio, não tem muita corrupção? Eu entrar no Uber e o Uber fazer esse tipo de comentário. E não é por maldade dessas pessoas, é por desconhecimento e por falta de entendimento do que da importância do terceiro setor, da importância das ONGs para o fortalecimento da própria sociedade, da própria democracia, do próprio país. Então, esses bandidos que fazem agora nas enchentes, que inventam campanhas de doenças falsas nas plataformas de vaquinha online, esses bandidos, eles minam a credibilidade das pessoas que estão querendo fazer o bem e prejudicam as doações como um todo, fazendo com que a gente tenha um risco de ter ainda menos doações para as causas que são tão importantes. Verdade, João. E a gente vê também que muito dessa imagem, como você disse, você entra no Uber, entra no táxi, enfim, e o pessoal já despeja uma série de preconceitos, de visões, né, totalmente distorcidas, e a gente percebe que muitas dessas visões distorcidas são fruto de fake news, né? O Brasil, infelizmente, é vítima dessas fake news, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. A gente está percebendo que com os equipamentos eletrônicos que deveriam estar sendo, que deveriam e são um instrumento de luta importante, mas às vezes são mal utilizados, né? Então, Carol, como que as pessoas podem se prevenir contra as fake news? Por exemplo, tem uma aí que eu recebi ontem, inclusive, um vídeo que está circulando da extrema-direita em inglês, né, como que fosse para dar a ideia que é uma reportagem feita por alguém lá fora que descobriu, né, que conseguiu furar o bloqueio, contando as maiores barbaridades a respeito, como se o governo federal não fizesse nada, o próprio governo do Rio Grande do Sul, enfim, de ajuda, de tentar ajudar, de tentar resolver a situação, como se eles não fizessem nada, que só quem está fazendo é a turma deles, né? Então, como é que a gente combate essas fake news, né? Como é que as pessoas podem ficar atentas a perceber, na hora que eu abri aquilo lá, eu falei, isso aqui é uma fake news
feita extremamente elaborada, né? Os sujeitos gastam verba, dinheiro, uma edição perfeita para falar mentiras. Como é que as pessoas podem ficar atentas para não cair nessas fake news? Olha, Franklin, isso é realmente um desafio, porque as artimanhas estão cada vez mais criativas para fazer a gente acreditar que essas notícias são verdade, independente, assim, a qualificação técnica de quem está construindo mentira está realmente aprimorada, e acho que a inteligência artificial trouxe um degrau a mais ainda de preocupação nesse sentido, porque a gente vê vozes de pessoas que a gente confia e conhece, rostos e pessoas falando coisas que às vezes não são verdade, e até às vezes nem precisa ser muito perfeito, né? Eu lembro de um exemplo, assim, no grupo da minha família, meu tio uma vez publicou um vídeo que eram vários cortezinhos de palavras individuais que formavam uma coisa completamente descontextualizada de uma personalidade política falando. Então eu acho que a gente precisa realmente estar atento, e acho que estar acompanhando as informações de verdade. Por exemplo, se você sabe qual é o posicionamento político daquela pessoa que você está vendo aquela informação, você sabe que aquilo que ele está falando talvez não seja exatamente verdade. Então, você já tem ali uma pulga atrás da orelha e você tem que ir atrás da verdade. Mas a gente tem um momento hoje que tem tanta informação disponível em todos os lugares, que a gente precisa aprimorar a nossa capacidade de pesquisa, ou então da gente realmente encontrar os meios de comunicação que são aqueles que a gente confia. Por isso até que eu acredito que a gente, por muito tempo, nós como jornalistas, né, inclusive, a gente, em alguns momentos a gente falou, nossa, mas se agora a informação está tão propagada, qual que é o papel do jornalista nesse novo mundo da era da informação, em que todo mundo produz informação? Então eu acho que é isso, é você encontrar veículos que você confia e que você sabe que tem um trabalho profissional de pesquisa e de escrita de todas as informações que estão ali. Então, eu acho que esse é um caminho, né? A pesquisa sempre outro caminho. E eu acho que você conscientizar, ou pelo menos estar atento a isso na sua rede também de pessoas. Eu já cansei de mostrar que coisa que minha mãe estava falando era mentira, que a minha tia estava falando mentira, assim, de coisa que, notícia que recebe, que acha que é verdade, de alguma coisa que ouviu, às vezes, que alguém recebeu um vídeo e aí contou para ela e ela acreditou e aí já sai divulgando para outra pessoa. Então, acho que é estar com isso atento para nós, para o que chega de informação para nós, e também para o que chega de informação para nossa rede de contatos, que acabam, às vezes, caindo nessas artimanhas. Dentro da tragédia do Rio Grande do Sul, né, nós tivemos aí na semana passada uma frase infeliz do governador Eduardo Leite, né, que é um dos responsáveis até pela política lá, que ele, né, ignorou o Código Ambiental, né, que teve 9 anos discutindo, e quando ele assumiu lá no primeiro mandato, ele ignorou, né, e as consequências estão aí, né, mas enfim, né, que as doações podiam prejudicar o comércio local, né. Depois ele voltou atrás, pediu desculpas, enfim, Agora, a questão que eu quero colocar para vocês para a gente encerrar, né, quanto uma frase infeliz como a que foi dita pelo governador gaúcho, pode comprometer no ato de doar. 1 minuto, João Paulo, para você comentar e encerrar a sua participação, e depois 1 minuto para a Carol, e a gente encerra o nosso programa hoje. Ok. Num momento de solidariedade, num momento de crise, a gente nunca fala para as pessoas não doarem. A gente recomenda que elas doem aquilo que mais se precisa no momento. Pode ser roupa, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser conhecimento, mas no momento que as pessoas estão mais sensíveis a fazerem o bem, a gente não vira para elas e fala, não façam bem, porque a gente precisa vender, ou porque a gente precisa fazer outra coisa. Então, é uma fala que realmente não soma para a promoção da generosidade, e é uma fala que vai contrário ao trabalho que a gente faz de querer desenvolver nas pessoas essa cultura, esse hábito da solidariedade. Vou ser ligeiramente polêmica, porque não concordo com a fala do Eduardo Leite, assim como o JP. Entretanto, eu acredito que as pessoas que mais sabem as necessidades do que precisa nesse momento são quem está lá. E às vezes a gente manda doação de roupa, a gente manda doação de alimento, de produtos de limpeza, e se a gente estivesse mandando o que a gente gasta na compra desses produtos em dinheiro, a gente podia
está, de certa forma, também fortalecendo essas pessoas que foram diretamente impactadas. Então, doe o que puder, por favor, não pare de doar, mas pense na possibilidade de, em vez de comprar algo no mercado, pegar esse troquinho e destinar esse troco para a doação. O Perspectiva está terminando. Na semana que vem estaremos de volta. Agradeço a participação de João Paulo Vergueiro, diretor da organização Giving Tuesday para a América Latina e Caribe, e também Carol Farias, líder do Dia de Doar e também responsável por alimentar a ferramenta monitor das doações. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, os impactos da obesidade na saúde. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.